Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade. Que prazer, que alegria estar com você em mais um episódio, esse que é o episódio de número 99. Que maravilha, que alegria, hein? E nós estamos recebendo aqui o pastor Douglas Lopes, que é da igreja Horeb Church, a igreja que é presidida lá pela pastora Bárbara e também pelo pastor Hudson Mukiuchi. E o Douglas também faz parte lá do time de pastores, né, Douglas? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Isso aí, Douglas, prazer é meu. Boa noite, galera do Noticidade. É uma honra, um prazer também estar aqui na casa, né, no podcast número 99. Maravilha! Você que tem aí a sua pergunta, quer participar com a gente, interagir, deixa aí o seu comentário, tá, pessoal? Lembrando para você que nós estamos ao vivo, você que está aqui no Facebook, essa plataforma onde nós temos a liderança aí de audiência, são mais de 98 mil seguidores e a gente fica muito feliz aí por toda essa audiência e participação de vocês. Nós estamos chegando em nome sempre da eForte, incorporadora do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, você sabe, internet de qualidade é com a IVR, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia, aquele churrascão caprichado você vai encontrar no restaurante Que Delícia e também tem o delivery, tá bom? É só você mandar lá a sua mensagem que vai chegar rapidinho para você o seu almoço no delivery e com aquela qualidade de sempre. Meu abraço lá ao Josias, a Lourdes, toda a equipe lá do restaurante Que Delícia, nossos parceiros aqui do nosso podcast. Douglas, vamos lá, o pessoal está chegando por aqui, já eu vou mencionar aqui o pessoal que já está chegando com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo, sempre ao vivo, né, e a gente fica muito feliz. E o Douglas, como eu já disse, é pastor evangélico, né, é gerente também, né, trabalha aí numa empresa conceituada, né, a gente já vai falar sobre isso também, lá com o Rogério Nantes, né, e com toda a família que se tornou aquela empresa, né, já está aí há muitos anos lá, né, Douglas? Sim. E se tornou pastor evangélico e também atua como pastor, e eu queria saber um pouquinho mais, a gente aprofundar um pouquinho mais na sua história e saber aí quem é o Douglas Lopes. Bacana, bacana. Douglas, de Douglas para Douglas hoje. Isso, hoje é um episódio do Charás. Hoje é um episódio do Charás, exatamente. Então, Douglas, minha caminhada com Deus, assim, né, ela iniciou muito novo mesmo. Eu me converti em 2009, né? Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com Deus, né? Tive esse contato ali em 2009. Fui num sábado, num culto, né? E Deus vai fazendo as coisas, assim, perfeitamente. Ele vai colocando as coisas assim, encaixando tudo para que chegue ao propósito que Ele quer, né? Então, assim, meu tio foi o primeiro que se converteu, né, da minha casa. E aí ele veio passar, ele morava em Campo Grande, ele veio passar um período ali na casa da minha avó. E na época eu morava com a minha avó, né? E ali ele sempre jogava semente. Vamos comigo na igreja, vamos comigo na igreja. E na época ele gostava muito do irmão Lázaro. Você já deve ter ouvido. Top, né? E aí ele colocava aqueles louvor e eu escutava, e teve uma canção daquelas um dia que eu falei, essa canção tá falando comigo, esse aqui tá mexendo com o meu coração e tal. E ele fez o convite, tinha um culto no sábado à noite, e aí ele falou, vamos comigo? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou.
Falei, vou. Acho que até ele assustou na hora, falou, rapaz, tanto que eu chamo, nunca vai, dessa vez vai, né? E eu fui, e ali eu tive meu primeiro contato com Deus ali, na hora que eu aceitei, né, ali a Cristo. E aceitei a Cristo num sábado, de tão doido que eu fiquei para conhecer esse Jesus. No domingo eu já estava me batizando. Então assim, eu falei, fui intenso. Tinha noção do que era já, né, e isso quero deixar bem claro. Tinha noção do que era pecado, do que eu tinha que largar, né. E mergulhei de cabeça mesmo em Cristo naquele primeiro momento, e ali comecei minha caminhada, minha jornada, vamos se dizer assim, né, em 2009 isso. E aí, ali no meio da caminhada, a gente teve vários altos e baixos, né, e quando eu me converti, logo em 2009, eu participei de um encontro que teve, né, um encontro de homens, e nesse encontro de homens levantou um pastor e falou para mim, ó, eu vejo que você vai ser um pastor. Vejo que você vai ser um pastor, eu vejo que você vai mexer com jovens, eu vejo que você vai mexer com igreja, você vai ser um pastor que vai estar aconselhando, através do seu testemunho, muitas pessoas vão ser alcançadas. E eu, naquele momento, né, não entendia muito bem isso, né, e falei, amém, vamos viver isso então, né. E aí a promessa veio em 2009, só que o óleo derramado veio só em 2019. Então assim, 10 anos depois, né, aquela palavra, ela veio se cumprindo sobre a minha vida, né? E ali no meio da nossa caminhada ali com Cristo, né? A gente teve vários altos e baixos, né? Para quem conhece eu há mais tempo, sabe que foi difícil eu firmar mesmo de uma vez na igreja, né? E ali fiquei em 2009, fiquei um tempo ali caminhando com Cristo, e depois me desviei, né? Me desviei. E dessa vez que eu me desviei, aí eu já comecei a entrar em outros campos assim também. Uns campos um pouco mais negros, vamos se dizer, né? Comecei a conhecer coisas mais pesadas, comecei a andar com pessoas que eu não deveria andar. E ali comecei a me envolver com drogas, né? Comecei a me envolver com bebidas. E comecei a entrar nesse mundo aí. E fui indo até que um dia, né, quando a gente quase morre, vamos supor, né, Deus ali veio puxando a corda. E aí, nesse meio termo dessa minha vida aí, quando eu vivi esses altos e baixos, quando eu fui no fundo do poço mesmo assim, quando estava me envolvendo com muita droga, com muito álcool e tudo mais. E nesse meio termo também eu conheci minha esposa, que graças a Deus é com quem eu tô até hoje, né, esse ano vai fazer 10 anos de casado, eu já estou com ela, que é a Madeline. E ali a gente se conheceu, nós dois fora, né? Nós dois fora no mundo, vamos se dizer assim, né? E ali Deus foi levantando um propósito e tudo mais, até que um dia a gente teve um sonho, né? Eu e ela tivemos um sonho. E um pouco antes disso também, uma história que eu acho que você já deve ter ouvido, se você já ouviu alguma pregação minha, às vezes eu já citei isso, que Deus uma vez ele usou um cachorro para falar comigo. Não foi assim, o cachorro não falou, né? Mas Deus usou a figura do cachorro para me mostrar que ele estava comigo. Teve um dia que eu estava bem perplexo, bem assim, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que um abismo chama outro abismo, né? Então assim, ela vai puxando, uma coisa vai puxando a outra. E ali quando uma coisa vai puxando a outra, a gente vai se afundando, né? E teve um dia que eu estava bem ruim ali, estava bem no meu limite, vamos se dizer assim, né, daquilo que eu estava vivendo. E ali naquele momento eu estava fumando droga assim, e eu estava pagando tudo no meu braço, né? E aquele dia eu estava disposto a parar com tudo, aquele dia eu estava disposto a largar tudo, né? E naquele dia que eu estava disposto a largar tudo, a parar com tudo, ali pensando até em tirar minha própria vida, né? Estava acontecendo muita coisa na minha caminhada ali naquele momento. E aí eu peguei... Pensou nisso, Douglas? Pensei em tirar minha vida, pensei em parar em tudo com aquilo, porque assim, quando veio essa promessa, Douglas, na minha vida ali em 2009, eu achei que ia acontecer no outro mês. Eu achei que ia ser tudo fácil, né? Teve uma frustração. Mas aí teve uma frustração, porque a gente sabe que nada vem por um acaso, né? Tudo tem um porquê e tudo tem um processo pra gente passar, né? E aí,
como eu me envolvi com isso, e aí várias pessoas, porque nesse meio termo, quando eu tentei até voltar para a igreja, nesse tempo que eu estava me envolvendo com coisas erradas, e quando eu tentei voltar para a igreja ali, eu saía, sabe? Ficava questão de 2, 3 meses, não conseguia me manter e saía. Aí ia de novo, ficava 1 ano, saía de novo, ficava 6 meses, saía de novo, não conseguia firmar, sabe? E aí todas as vezes que eu ia, na hora que a pessoa falava, quem quer voltar para Cristo? Eu era o primeiro lá, a levantar a mão. E aí todo mundo já falava assim, ixi, de novo esse cara, né? Esse cara aí daqui 2, 3 meses, não tem jeito. Esse cara aí daqui 2, 3 meses vai sair de novo, vai passar pela mesma coisa de novo. E aí aquilo me consumiu muito, né? E nesse dia que eu tava ali, parado ali, apagando assim, eu fumava assim, apagava no braço e aquele negócio doido, meu Deus, não gosto nem de lembrar muito bem. Eu saí andando, né? E saí andando e na hora que eu comecei a andar, veio um cachorro do meu lado. E esse cachorro começou a andar comigo, eu ia para um lugar, esse cachorro ia. Eu ia para outro, esse cachorro ia atrás de mim. E eu virava numa esquina, esse cachorro ia atrás de mim. Até que eu cheguei assim num terreno baldio, num escuro. Sentei ali, né? E na hora que eu sentei ali, esse cachorro veio assim, pertinho de mim. Quando ele chegou bem perto de mim, eu senti o Espírito Santo falar comigo. Falando assim, eu tô aqui e eu não te abandono. Eu acredito em você ainda. E naquele momento ali que eu senti o Espírito Santo falando isso, eu desabei chorando e tudo mais. E aí eu via que a promessa estava de pé, vamos se dizer assim, né? Porque muitos de nós hoje, Douglas, eu acho assim, que não conseguimos nos manter com uma vida em Cristo, porque a gente deixa a sociedade nos sucumbir. A gente deixa a sociedade falar assim, quem é você para pisar numa igreja? Às vezes as pessoas hoje não conseguem entrar dentro de uma igreja, não conseguem frequentar uma vida com Deus pela própria igreja. Porque a própria igreja já julga, porque a própria igreja já começa a colocar, impor certas coisas, né? E ali, naquele momento ali, foi mais ou menos isso. Porque eu falava assim, e agora? Com que cara que eu vou voltar, né? Com que cara que eu vou começar a andar de novo com Cristo, né? Sendo que isso é o papel mesmo de Satanás, é começar a acusar, começar a falar que você não é ninguém, começar a falar que você não pode, começar a falar que você não tem mais jeito, né? E ali ele vai minando essas coisas na nossa cabeça até um ponto de a gente realmente não conseguir romper, mas graças a Deus comigo foi diferente. E aí eu consegui romper isso na minha vida, né? E voltar ali para Cristo em 2017, né? Consegui voltar, nesse meio termo eu tive o nosso primeiro filho, Davi Lucas. E aí, através da vida dele também, Deus usando muito a vida dele, desde nenezinho, veio falando comigo. E aí teve um dia que a gente voltou e nunca mais, graças a Deus, olhamos para trás, né? Maravilha, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está participando. Enquanto o Douglas toma uma água aí, pastor geralmente fala demais, né? Fala bastante, né? E a gente precisa dar essa pausa aqui para mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando. A Gesiane Moraes está com a gente aqui mais uma vez, né, Gesiane? Obrigado aí pela audiência de sempre. Já estamos aqui com uma audiência muito boa aqui, mais de 100 pessoas. Bacana. Esse 100 é um número muito significativo para nós aqui do Noto Cidade. Legal. Porque, né, o próximo episódio vai ser o 100º. E nós estamos também chegando a 100 mil seguidores, né? Eita. Então 100, ele é um número importante para nós aqui neste momento. Bacana. O Gilmar Araújo está por aqui, nosso parceiro Gilmar. Gilmarzão, parceiro. A Marilyn está por aqui também, né? Tem que estar, né? Tem que estar a esposa, A né? primeira dama, né? Tem que estar. Marcelo Macedo, grande baterista, lá da Oreb Church, Dois Irmãos do Buriti. Esse Eita, Marcelo, hein? Marcelo que está fazendo sucesso. Ele tem canal no YouTube e está monetizando, rapaz. Tá muito bem. Ele começou também aos poucos e tá na internet. Tá na internet. O pastor Hudson tá por aqui também, boa noite. A Juliana Machado Borsato, o Gilmar Araújo, essa história do cachorro é muito boa. Deus e seus mistérios. Leonardo Michalski Stefanello tá por aqui também. Opa, nosso Léo, grande amigo. Adriana Romero, Dayana, minha sogra, rapaz. Passos Lima, isso que é bacana, né? O pessoal participando aqui. O Marlon Santos, né? Sempre eu falo assim que os da casa,
Sim. são as pessoas que nos conhecem verdadeiramente. É verdade. Quando apagam-se as luzes, né? Quando você sai ali, né, do ambiente do trabalho ou do ambiente da igreja, Sim. quando você chega em casa, quem que é o Douglas lá na sua casa, quem que é o Douglas lá no fim de semana, lá com os parentes, né? Isso. Essas pessoas nos conhecem. Conhece. Né? Ronei Ratier tá por aqui também, que alegria Parceiro te ver aí, também. meu amigo, contando sua história, felicidades. Obrigado, Ronei, tá participando aqui com a gente, né? Sempre, né, também o Ronei, e agradecendo o Marlon aqui, que também está com a gente. Obrigado, Marlon. Marlon é amigo de infância. Olha aí, que maravilha, gente. Então, Douglas, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos jovens, né? Você passou por isso, né, esse momento da juventude. Hoje você está aí com seus 30 anos, ainda é um jovem, né, mas você entende a mentalidade do jovem, você trabalha, atua com jovens, né, faz o pastoreio de jovens também até hoje, né, e os jovens, eles passam por problemas e por dificuldades que às vezes a gente que já está com um pouquinho mais de idade não consegue entender, né? Mas a gente já foi jovem, a gente se lembra mais ou menos como que era, né? As dúvidas, aquela questão toda da adolescência, as incertezas, a questão de você ser levado pela influência de outros jovens e você querer pertencer àquele grupo e não saber dizer não, né? Não ter aquela foco, aquela consciência que é necessária o jovem ter para poder se encaminhar na vida. E esse problema, por exemplo, que não é só jovem que passa, de a pessoa não conseguir permanecer firme na igreja, né? Ela vai, daí ela cai, daí ela sai, daí ela fica um tempo, aí depois ela volta, ela fica... O porquê que você acha que acontece isso? Douglas, assim, eu já passei por essa fase, né? Como eu estava falando aqui pouco atrás, eu tive muita oscilação na minha vida cristã no início, principalmente na minha juventude. E assim, o principal ponto que eu vejo que as pessoas não conseguem hoje ter uma vida com Deus constante, vamos se dizer, porque também elas acham que assim, de certa forma, ir para Cristo vai resolver todos os problemas. Não, é como se fosse o nosso coração, para a gente estar vivo. Tem a linha que vai lá em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, né? E quando ela estabiliza, fica ali no meio, o que acontece? Tá morto. Tá morto. Então assim, viver com Cristo não é que vai resolver todos os problemas. Eita, pastor, você está falando isso? Sim. Mas é ter a plena certeza que no meio do problema, Ele vai estar com você. Porque para que a gente possa ter uma vida hoje e ter a maturidade para viver certas coisas, vai ser necessário a gente passar por alto, por baixo, por alto, por baixo. Porque Deus, Ele nunca vai entregar nada na mão de meninos. Ele vai entregar para pessoas maduras, para pessoas que vai conseguir entender isso, né? E aí que é o nosso erro. Porque quando a gente não entende isso, a gente acaba fazendo igual a mulher samaritana fez, né? Lá em João capítulo 4, vai falar assim sobre a história dessa mulher samaritana. E ali ela teve um encontro com Jesus, né? Jesus chega até esse poço de Jacó, onde eles iam retirar água. E ali ele começa a ter um diálogo com essa mulher. E ali ele fala assim, começa a falar, mulher, me dá de beber, né? E a mulher falou, você está pedindo de beber para mim, né? Porque Jesus era de judeu. E ali o povo samaritano não se dava bem com o judeu. Então ela já falou assim, rapaz, está pedindo algo para mim. Mas já não se dá bem, né? E ali Jesus responde para ela, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você tomaria uma água que nunca mais ia te dar sede. E uma água que ia jorrar para a vida eterna. Ele falava para a mulher. E a mulher começou a bugar a mente dela, falou, mas como isso? Como isso que vai acontecer? E aí Jesus tocou na ferida. Jesus falou assim, chama lá seu marido. E ela falou assim, eu não tenho marido. E aí Jesus conhecia a vida dela já. E aí Jesus falou assim, você falou bem, porque você já teve 5, que você está agora também ainda não é seu. Então assim, a gente via que aquela mulher, ela estava procurando em lugares, procurando em pessoas, aquilo que só Jesus podia dar para ela, aquilo que só Jesus podia suprir na vida dela. E muitas vezes na nossa vida a gente não consegue se manter ali com Cristo
Porque a gente procura em pessoas aquilo que a gente tinha que estar procurando em Jesus. A gente procura no próprio, a gente pega hoje, a gente vê uma referência, né, seja paterna, seja pastoral, e a gente pega aquela pessoa para nós. Não, aquela pessoa está ali para te auxiliar, mas aquilo que vai te suprir verdadeiramente é Jesus. Eu só consegui me manter firme na caminhada cristã quando eu entendi que eu não precisava mais de ninguém ali ser o centro de tudo, sendo que Jesus tinha que ser meu centro e as pessoas ao redor que iam me auxiliar, né? E naquele momento que eu entendi isso e eu bebi dessa água, aí eu consegui começar a ser mais constante. E lógico, falar assim, depois daquele dia tudo ficou maravilha. Não, tem dias que é ruim, tem dias que a gente acorda e dá errado, né? Tem dias que, uma vez até, a minha filha, a Eloá, ela passou mal, a gente correu lá no UPA com ela. E quando a gente chegou no UPA assim, eu lembro que a mulher olhou assim pra mim e ela falou: ué, mas você não é pastor? Acontece isso com o pastor também? Aí eu escutei aquilo e falei: acontece, irmã. Falei pra ela: acontece. Eu lembro até hoje ela falando: mas você é pastor, por que isso acontece na sua vida? Ei, ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tá sujeito a passar as coisas da vida. Todo mundo tá sujeito a sofrer com algo, porque tem que ter esse alto e baixo, para que a gente possa conseguir uma constância. É o ser humano, né? É o ser humano. Então faz parte, né, da vida. Faz. E aí quando a pessoa ela entende isso, ela entende que Jesus é o centro, e toma dessa água que é Jesus, aí a pessoa começa a viver as maravilhas. É onde a pessoa começa a passar pelo problema sabendo que um dia vai acabar. Porque quando você passa pelo problema sem Jesus, parece que o problema nunca vai acabar. Parece que aquilo nunca vai passar, parece que aquela dor nunca vai passar. Agora quando você está com Jesus, você entra no problema, só que ele entra junto com você. Ele fala: vamos passar isso aqui junto. Vamos fazer isso aqui junto. E aí lá na frente, você entende o porquê se passou aquilo. Hoje, olhando para trás de tudo que eu já vivi, eu entendo porque que eu tive que passar por uma separação dos meus pais. Eu entendo porque que eu tive que andar por esse caminho negro. Eu falo assim, Deus, porque só eu sei de onde Jesus me tirou. Só eu sei de onde que Jesus me resgatou. Só eu sei aonde Ele me colocou e tem me colocado. Nunca imaginava estar aqui hoje, aqui num podcast, nunca imaginava estar em cima do altar pregando hoje, nunca imaginava ser referência para vários jovens hoje, né? Mas tudo quem faz isso é Jesus. Então, onde veio o desejo, por exemplo, da morte? Como que surgiu? Porque assim, a gente olha para o Douglas, né? Um jovem, um cara, né, de boa aparência, e assim também a gente olha para muitas pessoas que elas não demonstram, né, aquele sentimento ou aquela vontade. Mas o que acontecia, que talvez essa pessoa que nos assiste, talvez se identifique, né? A gente está no mês que é o Setembro Amarelo, né, onde se fala muito sobre isso, né? Eu não vou nem ficar falando aqui a nomenclatura para, né, não atrapalhar o algoritmo. Sim. Mas é uma coisa, esse desejo da morte, digamos assim, é uma coisa que muitas pessoas passam em alguns determinados momentos da vida, mas que é sempre importante, né, ficar alerta, porque certamente, né, essa pessoa que às vezes está pensando em fazer isso, ela vai se arrepender. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente pensa: poxa, se eu fizer isso, eu vou me arrepender, então eu não vou fazer. Então, assim, o que passava, você se lembra o que passava naquele momento na sua cabeça para pensar nisso, ou talvez até para tentar, ou para... Tem pessoas que até, né, elas se preparam para essa decisão. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente tentar entender. Sim, bacana. E isso... O que faz a gente esconder muito isso hoje em dia é a nossa vida nas redes sociais, né? Hoje a gente por fora está sorrindo, mas por dentro está destruído. Às vezes você convive com uma pessoa o dia inteiro, a pessoa dá risada, brinca com você, só que só ela sabe quando ela chega na casa dela, coloca ali a cabeça no travesseiro, ela sabe, aí começa a guerra na mente. Comigo era assim, né? Para quem, assim, para poucas pessoas na época eu me abria, né? Mas assim, ali, a maioria das pessoas que convivia comigo na época achava que estava tudo certo.
né? Achava que tá tudo bem, porque eu sempre fui um cara que gostei muito de dar risada, sempre fui um cara que, até hoje sou assim, brincalhão, sou um cara que gosto das amizades sadias ali pra gente brincar sadiamente. Mas assim, na época, o que mais me pegava era a própria população, vamos se dizer assim. Porque hoje, para você ser aceito na população, você tem que ser alguém. Hoje, para você ser aceito, você tem que ter uma imagem boa e tudo mais. E aonde que Satanás começa a minar? Ele vai minando a mente. E na época foi assim comigo. Ele começou a minar minha mente. Porque, na verdade, a meta de Satanás é confundir você. Satanás, a meta dele é conseguir colocar uma verdade plena que você consiga pegar aquilo para você e acreditar naquilo mesmo, né? Ele começa a te confundir como certas coisas assim, cara, você não é ninguém mesmo, né? E ele começa a usar situações bobas. Às vezes você está numa roda de amigos e ali, sem seus amigos perceber, eles começam a te excluir. E ali, naquele momento, Satanás já pega aquele gancho, joga na sua cabeça, tipo assim, tá vendo? Você tá aqui nessa roda, mas eles nem estão te dando moral. Ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. E ele começa a minar dessa forma. Na época foi assim comigo. Aí você se sente excluído. E aí, primeiro, eu gosto de ponto. Quem tá aí me conhece vai falar, ó o ponto. Primeiro ponto, assim, que a pessoa começa a dar esses sinais. A pessoa, ela começa a se retrair. A pessoa, ela começa a se excluir da sociedade, vamos se dizer assim. Por quê? Porque ela tem medo de se expor e ao invés de ser ajudada, ser criticada. Ao invés de ser ajudada, a pessoa fala, isso é frescura, isso aí é mimizi, tá de mimi, tá fazendo graça. E aí a pessoa começa a ser minada aí, porque como hoje o mundo tá muito digital, né? Na minha época, até na época que eu tava pensando nisso, não tinha tanto, mas hoje ainda é mais, né? Tá pior. Tá pior, tá muito mais avançado. E aí, vamos supor, essa pessoa, ela fica com tanto medo de ser exposta, e aí ela começa a se excluir. E é onde Satanás, que quando você se exclui, aí quando você tá só trancado num lugar, o que acontece? Não tem novidade de vida. Porque naquele lugar ali você vai viver as mesmas coisas todos os dias. Vai ser do mesmo jeito todos os dias. Então assim, e ali comigo foi assim. Por quê? Porque quando eu pensava em voltar para a igreja, eu falava, vou ser criticado. Eu vou chegar lá, as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas vão me olhar e vão falar, de novo esse cara aí, né? Ou às vezes, até você às vezes está assistindo aí agora nesse momento, às vezes você ainda não conseguiu ir lá em algum lugar por medo do que as pessoas vão pensar de você, né? E isso tem que ser quebrado, isso tem que ser quebrado. Na verdade, a gente que vai na igreja, a gente não vai na igreja porque a gente é santo, a gente vai na igreja porque a gente é os piores dos piores. Porque assim, só eu sei, igual eu disse, da onde Jesus me tirou. E eu sei o que eu sou sem Jesus. Eu não presto, né? Eu não sou ninguém sem Jesus. Então assim, ali as pessoas colocam como se fosse um pedestal e falam assim, eu não vou porque lá tem só gente santa. Ih, tá enganado. Ali tá onde tá a concentração de gente dependente de Jesus, né? Por quê? Porque muito tempo atrás e até nos dias de hoje, a gente vê isso. Ao invés da pessoa estender a mão, ela julga, ela apedreja, ela aponta. Ela não está ali assim disposta para ajudar a pessoa. Ela está ali para, tipo assim, a pessoa entrar e falar, meu Deus, você sabe quem que acabou de entrar na igreja? É assim ou não é hoje em dia? A pessoa entra na igreja e fala, meu Deus, aquele cara aqui na igreja. Não, a gente tem que começar a parar com isso. A gente tem que começar a olhar ali e falar assim, cara, Jesus quer ela. Jesus quer ela. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para querer entender? E a pessoa, né, Douglas, que está, por exemplo, ela está indo numa igreja, qual que é o sentimento dela? Eu já fui em várias igrejas aqui. E qual que é o sentimento da pessoa que está indo em uma igreja? Ela espera que ali estejam pessoas diferentes, pessoas convertidas. Sim. Ela espera, no mínimo, ser bem recebida. Pela direção, pelas pessoas que estão ali. Ela espera ter um abraço.
ela espera ser convidada para uma visita outras vezes, né? Ela espera um acompanhamento, ela espera uma oração, um cuidado, uma visita na casa, né, para orar junto com a família, enfim, ela espera um posicionamento diferente. E acontece que muitas vezes, ou a pessoa, os membros da igreja fingem que aquela pessoa não existe, e a pessoa vai e às vezes se sente acuada, porque, né, as pessoas fingem que não estão vendo ela, né, ou as pessoas acusam, né, as pessoas apontam o dedo, acusam, cochicham, e aí aquela pessoa que já está com aquela mente fragilizada, atacada pelo mal, ela se sente pior ainda. E ela fala, ó, aqui eu não volto mais. Então tem tudo isso. As pessoas das igrejas, elas precisam ter uma mentalidade convertida, né? Elas precisam ter bons olhos, né? Olhos de luz para aquelas pessoas que estão chegando serem acolhidas, serem recebidas de uma forma totalmente diferente. O que eu vejo que às vezes muitos nem sequer os pastores fazem, quem dirá os membros, né? Exatamente. E esse é um dos principais pontos da pessoa começar a se isolar, né? Porque assim, Douglas, a maioria das pessoas hoje que se suicidaram ou pensam em suicídio, elas tentam sair daquilo antes. Elas não vão de uma hora para outra. Elas tentam, porque eu lembro que comigo foi assim, quando bateu essa vontade assim, eu ainda na hora eu pensava em Jesus. Eu pensava em Deus, eu pensava que Ele estava comigo, me olhando, mas eu precisava de alguma coisa e foi quando Deus usou o cachorro. Então, assim, às vezes, assim, a pessoa que antes de se suicidar, eu tenho quase certeza, a pessoa, ela não quer aquilo. Ela tenta lutar contra aquilo o tempo inteiro. E aí é onde que nós temos que estar de olhos atentos e observando tudo isso, né? Mas, assim, lógico que hoje, com as redes sociais, tá mais difícil de perceber, né? Porque assim, hoje quantos influencers aí, né, a gente vê aí tantos nomes já bem conhecidos no Brasil que faz todo mundo rir, só que quando desliga a câmera vai chorar. Então assim, hoje a maioria das pessoas estão assim, porque elas precisam ter uma identidade social, né, elas precisam mostrar uma coisa que elas não são e acabam vivendo uma mentira o tempo inteiro, acaba vivendo algo que na verdade ela não é. Algo que só está vendendo a imagem dela, só que só ela sabe o jeito que ela é por dentro, né? E aí, às vezes, ela não consegue falar, porque assim, o que vão pensar de mim? Quantos pastores, Douglas, hoje sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, tudo por quê? Porque eles não querem sair do pedestal deles. Eles não querem ali mostrar que é humano. Eu sou pastor, mas eu sou humano. Eu choro também, eu sinto ansiedade também. Tem dia que eu sinto medo também. Mas assim, todos nós somos humanos, né? E isso também é uma das coisas ali que barram isso acontecer. Porque às vezes a gente não fala com medo de perder a nossa reputação. Só que aí a gente fica com medo de perder a nossa reputação e esquecemos da nossa salvação. Então às vezes é o mais importante. É o mais importante. Às vezes a gente deixa, né? Ali, não vou falar porque, cara, o que vão pensar de mim? Não interessa o que pensam, né? O que vão pensar de mim? E na verdade não teria que ser assim esse pensamento. Tem que ser assim, o que Jesus está pensando de mim? O que Jesus quer de mim? Né? Eu não sei se você já teve depressão, Douglas. Eu já tive depressão, só que eu não cheguei a tratar, né? Sim. A buscar um tratamento, a buscar ajuda. A minha ajuda realmente veio de Deus, né? Veio da presença de Deus. E o sentimento que eu tinha, e talvez essa pessoa também tem, é que eu não tinha prazer nas coisas. Tudo que eu fazia me deixava triste. Ou melhor, nada me deixava feliz, entendeu? Então, eu não sabia de onde vinha aquele vazio, sabe? Aquela dor, aquela tristeza, né? E esses pensamentos vinham. E aí, vai fazer tua coisa. E ela fazer, cara, mas isso aqui não tá bom, sabe? Isso aqui não tá legal. Devia ter feito tal coisa. E sempre se arrependendo daquilo que fazia, sabe? Não tinha força, às vezes, de lavar uma louça, de limpar uma casa. E aí as coisas, sabe, ficam... Às vezes você fala assim, aquela pessoa não tá bem. Ela não tá bem, porque ela não tem força sequer de se cuidar, de fazer as coisas da casa,
né? E aquele vazio ele ia consumindo. E aí já estava querendo, não tinha força para levantar da cama, já queria ficar fechado, cortina fechada, no escuro. Aí já começa a ficar grave a coisa, entendeu? Aonde você não sente prazer em qualquer coisa que você vai fazer. Até as coisas que você gostava já não faz mais sentido. Não faz mais sentido. A vida perde a cor, né? É a mesma coisa que você não vê, não sentir. Você come, a comida não tem sabor, você não sente fome, a pessoa vai definhando. É uma dor na alma, é um problema na alma. Né, que está relacionado à mente, aos sentimentos, né? E aí, como sair desse buraco? Como sair disso? A pessoa tem que buscar força somente de Deus. Só exatamente. Deus pode tirar ela dessa situação, né? E talvez essa pessoa que nos assiste, talvez caiu de paraquedas aqui na live. E nesse momento estamos falando sobre isso, sobre depressão, sobre tristeza, sobre vazio. E esse vazio vem da onde? Vem de nós mesmos. Quando a gente fica se olhando muito para si mesmo, é só você, é só você. E uma coisa que também me ajudou foi, claro, a igreja, né? Mas também sair da minha casa, da minha bolha, do meu trabalho. Sair da caverna ali. Sair da caverna. E ir, por exemplo, visitar pessoas que estavam em situação pior. Do que eu estava. Sim. Né? Porque a situação que eu estava nem era ruim, digamos assim. E aí quando eu comecei a ver pessoas com câncer, pessoas em estados terminais, pessoas ali em situações realmente muito difíceis, mas que davam valor à vida mesmo naquele momento difícil, né? Elas estavam ali, elas davam um sorriso, sabe? Mas se você falar, poxa vida, eu não tenho problema. Não tem motivo. Não tem de por que eu estar assim, né? Então, a primeira coisa que a pessoa acha que tem que fazer, né, Douglas? Você como pastor vai saber orientar melhor do que eu, mas a pessoa precisa buscar em Deus essa ajuda, né? Buscar em Deus. E outra coisa também que eu queria que você falasse sobre... eu acho que a pessoa, não sei se a pessoa que nos assiste vai conseguir entender, né? Mas a experiência com Deus, ela nos torna novas criaturas, né? Sim. E ela faz totalmente novo tudo, né? Novo. Então você começa a olhar para as pessoas de forma diferente, você começa a sentir prazer nas coisas, né? Você começa a olhar os detalhes da natureza, do sol, do céu, né? Eu, quando tive depressão lá na minha adolescência, lá com 16, 17 anos, eu não sabia o que era olhar para uma árvore, o que era olhar para o céu, para o sol, né? Talvez você vê alguns maconheiros com alguns sentimentos que pessoas começam, não se sinta ofendido quem faz o uso, mas pessoas que usam drogas, né? Psicoativos, álcool, né? Pessoas que viajam, digamos assim, né? Sim. Que vão, né? Que transcendem, né? É porque ela não teve uma experiência com Deus. Porque daí você vai saber o que é realmente, né, você viajar de fato no gozo, no prazer, chapar na palavra, né? na alegria, na felicidade. Você chora, você ri, você, sabe, realmente é uma alegria assim muito bom. Que domina a sua casa, a sua família, né? Tudo que tiver ao seu redor, seus animais, as suas plantas, tudo vai florescer. Então realmente faz toda a diferença, né, Douglas, essa experiência. Sim, queria que você também falasse sobre isso. Com certeza, bacana. Sobre aquela questão da depressão, só para a gente finalizar, é que às vezes a gente se esquece, como você disse, de ver os detalhes da criação, né? Ver a dádiva que nós temos hoje de viver o presente, que é a vida, né? Às vezes a gente faz porque a ansiedade é um excesso extremo ali do futuro, né? A depressão, ela já é um excesso do passado, coisas que você já viveu, coisas que você não consegue superar. E a gente, quando tá passando por isso, né? A gente se esquece de viver o momento hoje, que já é um presente para nós, né? Nós estamos vivos, isso já é um presente. Nós estamos aqui hoje respirando, isso já é um presente. Então, assim, e em todos os momentos, isso que é o mais bom de tudo, é que Jesus está te olhando o tempo inteiro, cara. Assim,
A palavra de Deus vai dizer quando Jesus veio chamar Natanael, cara. Natanael estava no pior momento da vida dele. Natanael era um dos apóstolos, né? Para quem não sabe. E ali a palavra de Deus, assim, vai falar que Natanael estava passando um tempo difícil. E ele estava chorando, debaixo de uma figueira. E ali ele chorando e falando assim: Deus, por que você esconde de mim a tua face? Por que você não me olha? E às vezes as pessoas estão passando por isso, tá dessa mesma forma, falam assim: Deus não está olhando para mim. Se Deus estivesse olhando para mim, essa dor não ia estar me consumindo. Se Deus realmente se importasse comigo, isso aqui não estaria acontecendo na minha vida. Às vezes a gente se questiona assim o tempo inteiro. E ali quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus olhou para ele assim, fala: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. O cara já falou: opa, quem que esse cara falando isso aí de mim? E aí Jesus fala para ele assim: eu te vi debaixo da figueira aquele dia. Eu vi você chorando. Eu quero dizer para você que eu não escondi meu rosto de você. Eu não escondi a minha face de você. Então assim, e naquele momento Natanael falou: cara, eu nunca tive sozinho. Então a gente tem que entender que Jesus nunca vai nos deixar sozinho. Jesus sempre vai estar ali, cara. Jesus sempre vai estar em todos os momentos, no dia mais negro da sua vida, no momento mais difícil da sua vida, Jesus vai estar lá. Jesus, ele está lá o tempo inteiro. E assim como a palavra de Deus diz em Apocalipse, ele está batendo na porta. E se você deixar entrar, meu irmão, aí já emenda naquilo que você começou a falar. Aí você vai chapar não mais de droga, você não vai chapar mais de bebida, aí você vai chapar na presença, que é um negócio que você não vai nunca conseguir explicar na sua vida, que é ser plenamente cheio da presença de Deus. E um segredo também assim, é que quando, como se fosse essa xícara aqui, ó, ela tá com água aqui até a metade, e como se fosse a gente se encher de Jesus. Quanto mais cheio de Jesus, vamos supor que Jesus aqui é a água, vamos dar um exemplo. Quando você está mais cheio de Jesus, mais preenchido você fica. Não tem espaço para as outras coisas. Então, quanto mais você se entrega a Jesus, aquela depressão vai começar a ir embora. Aquela dor que você sente todos os dias, ela vai começar a ir embora. E aí, quando ela começa a transbordar significa passar da borda. Quando começa a passar da borda, aí ela começa a jorrar. E aí, quando começa a jorrar, aí aquilo que tanto te deixava para baixo, aquilo que tanto te machucava, você vai começar a ter cura e prazer curando outras pessoas através dessa água que jorra de dentro para fora de você, que é Jesus. E quando está passando da borda, está transbordando, não tem espaço mais para mistura. Porque se eu posso até jogar algo para tentar contaminar aqui. Eu posso jogar qualquer coisa aqui para contaminar, mas quando está transbordando, ele vai expulsar para fora. Não vai permanecer aqui dentro. Então, um dos segredos para a gente ser plenamente cheios e ser totalmente assim limpos de vez dessa podridão é a gente chapar na presença, cara. É a gente estar cheio do Espírito Santo ao ponto de estar transbordando todos os dias, ao ponto de vir aquela notícia assim, tá, e você olhar aquilo e falar assim, não estou falando que você acordar, o pneu do seu carro está furado, você vai bater a partida no seu carro não pega, você vai sair, glória a Deus, né? Não é isso. Não seja hipócrita a esse ponto também. Mas ser cheio de Jesus é assim, começou dando errado, você fala assim, Senhor, eu não estou gostando que está dando errado aqui, não estou entendendo nada porque começou meu dia assim, mas vamos lá, o Senhor está comigo, o Senhor sabe de todas as coisas. Ser pleno é isso, ser plenamente cheio da palavra é isso, não ser hipócrita de falar que não está fácil, não ser hipócrita de falar que tudo você vai superar, mas sim ser sincero ao ponto de você ter tanta presença de Deus que mesmo no meio do problema você vai saber assim, eu vou sair daqui uma hora, isso aqui não é para mim, né? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições sim, vai ser necessário vocês passar por isso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele veio falando que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então quando a gente ser plenamente cheio da presença, é isso. Mesmo no meio dos problemas, no meio do caos, de dando tudo errado, você ainda vai conseguir ter a esperança, né? Que é Jesus. Maravilha, que bênção, hein, rapaz? Olha, estou muito feliz aqui, Douglas, na sua presença e da gente poder falar um pouquinho sobre isso, que é uma prioridade nossa aqui, né? Tá levando sempre
a palavra de Deus. Inclusive já confirmei hoje, na quinta-feira, nós teremos aqui a presença da pastora Débora, lá da IES, vai estar com a gente aqui. Débora é minha parceirona também. A Feltrin, né? Débora Feltrin. Amo demais a família deles. Vai estar por aqui também na quinta-feira, já está confirmado, e a gente também vai estar divulgando aí mais pra frente, tá, pessoal? Nessa quinta-feira aí. Bacana. Quero mandar um abraço aqui pro Enivaldo Basílio, Julinho Feitosa tá por aqui também. O Julinho diz que te conhece, mas que não estava lembrando do seu nome. Puxa, o nome mais fácil que tem, né, cara? Rapaz, Douglas, né? Tem Douglas com força aí. Rapaz, é o que mais tem aí. O pastor Hudson tá dando risada aqui do primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Quem conhece sabe, né? Quando eu vou pregar, geralmente eu coloco primeiro ponto, segundo ponto, né? A Joyce e o Leonardo Vasques tá por aqui também. Parceirão. Salve, meu irmão. A Cláudia tá concordando com a gente aqui, diz ela a verdade, né, Cláudia? Obrigado aí pela participação, Cláudia Andrade. Bom, Douglas, não podia encerrar esse episódio, já passamos aqui de 45 minutos, sem perguntar para você sobre a troca de denominação que você fez, né? Sim. Você estava em uma denominação por muito tempo, né? Sim. E todo mundo olhava para você e já se lembrava daquela denominação por conta, claro, do marketing, muito né? tempo, né? Muito tempo também, as redes sociais, vídeos, enfim, tem toda uma história, né? E as pessoas, muitas delas, né? Inclusive até eu me perguntava o porquê da troca de denominação, né? Então acho que é natural para você também falar disso. Acho que as pessoas também te perguntam, por quê? Enfim, seria importante você citar também essa questão essa nova caminhada na Oreb Church, né? Sim, sinto sim. Tá. Então, eu me converti, né, na IES, na onde a Débora até vai vir, ela de lá. Me converti em 2009 lá, me batizei lá. Foi lá onde eu fui ungido a pastor, foi lá onde eu andei por 14 anos. Fui da denominação da IES, né? Andei muito tempo com o pastor Adilson e ali, graças a Deus, né? Fiz muitas amizades ali que eu carrego até hoje comigo. São parceiros, o próprio pastor Adilson, né? A pastora Mariane. Às vezes as pessoas falam assim, saiu da IES, obrigado. Não, gente, ninguém saiu obrigado. Ninguém saiu de lá falando de ninguém, né? Eu não falei isso, Deus sabe, Deus conhece meu coração. E aí a gente se fala até hoje, eu encontro com a Adilson na rua, a gente conversa. Então, assim, o que a gente tem que entender é que não é uma placa de igreja porque a gente estaria sido tudo em vão que a gente está falando aqui, né? Porque Jesus não te chamou para ir em nenhuma igreja, Jesus falou para seguir Ele. A igreja é uma ferramenta para Ele, né? E isso que nós temos que entender, não é uma competição o reino de Deus. O reino de Deus é uma cooperação. Então, assim, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Church. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? E ali eu andei por 14 anos ali, só que teve um dia que Jesus pediu, né? Eu estava no meu secreto e tudo mais, pedindo orientação e direção para Deus sobre certas coisas. E ali Deus me orientou a sair e andar, né, com o Hudson, né? Deus pegou, foi claramente, né? Eu fui pregar numa igreja e o Hudson também nesse dia estava lá por coincidência para pregar. E outra igreja? Numa outra igreja, né? A gente foi convidado, eu e ele, para inclusive indígena, né? É isso? Não era indígena, essa que a gente foi, era uma batista. A gente foi, E ali, aqui em Sidrolândia? Aqui em Sidrolândia, Batista do pastor Gabriel ali. Sim. Aí a gente foi convidado, a gente foi lá, eu dei uma palavra e tal. E ali, quando eu cumprimentei, eu não tinha contato com o Hudson, não conversava com ele, só sabia quem ele era, mas não tinha contato com ele, né? E ali, naquele momento que eu cumprimentei ele, eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou assim, você tem que andar com ele. Eu falei assim, mas eu não conheço ele, né? Você e ele tem que ser amigos, vocês têm que andar junto, né? Por um período, vocês têm que andar junto, ele falou assim pra mim. E eu falei, amém, vamos andar juntos então. E aí eu obedeci à direção de Deus, como qualquer outra direção que se o Espírito Santo mandasse eu ir para qualquer igreja aqui de Sidrolândia, eu ia, porque eu não estou aqui para obedecer homens, eu quero obedecer à voz, onde o Espírito sopra e eu vou. Quando eu entrar naquela denominação, aí eu me submeto à autoridade daquela denominação e vamos caminhar junto, né? E quando o Espírito Santo soprou, falou, você tem que andar com Hudson, eu obedeci. Né? Cheguei no Adilson, falei para ele, vou ter que encerrar minhas atividades aqui, eu tô saindo,
não temos nada um contra o outro, somos amigos, né? Amo demais a vida do pastor Adilson, porque ele também me ensinou muita coisa, tive um tempo muito bom com eles. E aí comecei a andar com o Hudson, aí fui para Horeb Church, né? Antes era Monte Horeb, aí agora Deus deu uma direção também para os nossos pastores para mudar o nome para Horeb Church, né? E ali mudou o nome, mudamos de prédio também e começamos a andar ali. E ali Deus veio confirmando, né? De certa forma, há um tempo atrás agora, nossa pastora foi usada por Deus também, firmando essa aliança mesmo que Deus tinha pedido, né, para mim ter com o Hudson. E hoje a gente entende, né, o porquê a gente está lá, a gente entende qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, né. E foi praticamente isso aí. Aí estamos caminhando lá na Horeb Church, lá, junto com o Hudson Cabar, porque eu amo demais. O Hudson é meu amigo mesmo, assim, aquele amigo que eu posso contar todas as horas ali. É um cara, para quem não conhece o Hudson, assim, é um cara extraordinário. Não estou puxando saco nem nada, mas assim, Deus sabe o que eu estou falando aqui. E por que é tão difícil, Douglas, convencer as pessoas de irem para a igreja? Douglas, o principal ponto ali de tão difícil de você fazer aquele convite é as pessoas. É as pessoas ali. Hoje, infelizmente, assim, o público, né, da igreja, às vezes as pessoas assim que nunca frequentaram uma igreja tem um certo, como que eu posso dizer assim, ela não vai naquele lugar. Porque eu já conversei com várias pessoas que nunca foram em igreja evangélica, nunca foram em nenhum tipo de igreja. E assim, às vezes você faz um convite para uma pessoa, a pessoa fala, não vou lá porque lá é muito barulhento, né? Deus não é surdo. Aí você fala com outra pessoa, a pessoa fala assim, eu não vou lá por causa que fulano tá lá dentro da igreja e eu sei que ele é todo torto. Eu não vou lá porque o fulano que recepciona naquela igreja trai a esposa. Então assim, e isso infelizmente é o principal ponto das pessoas não irem para a igreja hoje. Porque as próprias pessoas deixam corromper o evangelho com isso, sabe? Mas assim, para quem está nos assistindo, como a gente falou no meio da nossa conversa aqui, é um hospital para doente, igreja. Não é porque a pessoa está indo lá que ela é a mais santa, não. É porque ela é a pior dos pecadores e está ali o tempo inteiro e precisando da presença de Jesus, né? Mas você acha que, por exemplo, as pessoas não conseguem ver as igrejas evangélicas como santas, como um lugar de santidade? Talvez será que as pessoas não estão confundindo na mente delas que talvez é um clube ou é um lugar que a pessoa vai para se socializar, ou olha lá para tal igreja e fala, lá vai bastante gente, tem bastante carro lá em volta, né? Lá tem as paredes pretas, lá parece um show, vamos lá, é legal. Aí tipo assim, a pessoa não vai realmente para buscar o Senhor Jesus, para buscar a Deus. Então ela não vê aquilo como santidade, um altar onde você vai se dobrar, você vai fechar os seus olhos, vai falar com Deus. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, elas chegam assim com os olhos abertos e elas ficam o tempo todo olhando tudo. Né? A pessoa não consegue se concentrar, ela não vê aquilo ali como uma oportunidade dela se achegar diante de Deus. Então o que a pessoa está fazendo ali? Ela tem que, poxa, eu vou à igreja com um propósito. Será que as pessoas não estão talvez normalizando demais, né? As pessoas não vê a igreja ou as igrejas como local realmente de santidade, de buscar a presença de Deus, e ficam olhando apenas para as pessoas? Sim, é que tem várias pessoas assim que vai pela performance, né? E não vai pela presença. Né? Tem várias coisas que a gente às vezes faz dentro da igreja por uma performance, para performar mesmo, né? E algumas igrejas usam isso como estratégia, né? Para poder atrair mais pessoas. Só que assim, ao meu ver, assim, várias no Brasil inteiro isso na verdade está acontecendo. Tem muita igreja que deixou de ser igreja e virou empresa. Tá ali para comercializar pessoas, e isso é triste demais, né? E aí, vamos supor, ao invés de ter pessoas cheias do Espírito Santo, temos pessoas cheias de ilusões e corações vazios, com pouca presença do Espírito Santo. Às vezes a pessoa tá ali, é o melhor som, é a melhor isso, é a melhor aquilo, só que é a presença.
que é o mais importante. É a presença que te transforma, é a presença que te muda, é a presença que vai te dar destino, é a presença que vai apontar o caminho, né? Então, assim, hoje, assim, igual você disse, às vezes as pessoas chegam na igreja e não conseguem nem se conectar com a presença, fica naquela vibe ali, naquela doideira ali e tal, e a presença? E a presença não está ali. Por quê? Porque hoje somos bons de púlpito e ruim de altar. Nós somos bons em performar e ruim de secreto com Deus. Nós somos bons em falar e ruim de viver o que a gente fala. Então, assim, hoje, infelizmente, tem muitas, assim, igrejas que hoje estão virando empresas, né? E estão perdendo essa essência. Mas também tem, graças a Deus, tem muita igreja ainda que mantém a presença, né? E o principal ponto que a gente teria que deixar isso florescer é deixar o Espírito Santo tomar conta, né? E com certeza, quando a gente deixa o Espírito Santo tomar conta, né? Assim, tem cultos às vezes que a gente chega, quando você realmente decide viver ali pelo aquilo que o Espírito Santo está querendo que você faça, às vezes você chega na igreja com uma palavra pronta. Eu sou pastor, eu prego direto, e ali às vezes a gente chega com uma palavra pronta. Você fala assim, eu vou pregar isso aqui, tal. Aí você pisa na porta da igreja, aí o Espírito Santo fala assim para você, não é para pregar sobre isso, é para pregar sobre isso aqui. Aí você fala, caramba, cara, eu preparei tudo em cima da outra, e agora? Como que vai ser? Isso não é performance. É você ser conduzido realmente pelo Espírito Santo, né? Você entender, não estou falando que ser conduzido pelo Espírito Santo, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa fazer mais nada, que o Espírito Santo vai vir, não. Ele vai usar o teu conhecimento naquilo que ele quer. Então, assim, quanto mais você busca, mais você vai conhecer. Então, vai ser mais fácil dele falar com você. E aí já teve... Por esses dias atrás agora, eu estava ali, eu ia pregar no domingo de manhã, e eu estava ali falando para o Espírito Santo, o que o senhor quer falar? O que o senhor tem para falar para a igreja? O que o senhor tem para falar comigo? E aí, naquele momento, ele me levou uma palavra de Lázaro, né? Que é uma palavra que Lázaro morria e depois ressuscitava. E aí, comecei a pregar. Chegou uma família que tinha acabado de perder um ente querido. E ali naquele momento eu falei, Espírito Santo, você me coloca em cada situação. Só que fluiu, porque ele queria entregar certas coisas, entendeu? Então, assim, você viver na presença, você deixar a presença te guiar e fazer as coisas, é dessa forma. E ali, quando tem a presença, há a verdadeira transformação, né? Porque hoje, às vezes, tá cheio, só que vazio. Tá sem presença, tá com crise, tá sofrendo, tá vazio, tá podre por dentro, só que tá cheio. Mas na verdade o principal motivo tinha que estar cheio aqui dentro, né? Deixar isso florescer. Por que a pessoa deve procurar uma igreja, e aqui especificamente a igreja onde você está, que é a Oreb Church, por que essa pessoa tem que tomar essa decisão, Douglas? Douglas, assim, quando Jesus ele foi, né? Para o Pai, quando ele ressuscitou, ele foi para o Pai, e ali ele fez uma ordenança ali aos discípulos, né? Falou assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E antes um pouco, ele tinha entregado as chaves da igreja na mão de Pedro, né? E ali, no caso, ele foi, aí teve em Atos 2, a descida de Pentecostes ali, do Espírito Santo sobre eles, como forma de fogo e tal. E ali a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, e ali foi se formando ali, né, as igrejas. Por que você deve pertencer a uma igreja? Porque é só na igreja que você vai conseguir ser moldado. Só na igreja você vai conseguir ser quebrado o seu orgulho, vamos dizer assim. Porque hoje, assim, tem uma ideia aí do cão que fala assim... eu não preciso ir na igreja, eu posso congregar de casa, né? Hoje temos o metaverso, tem igreja dentro do metaverso, para você ter uma ideia. Então, assim, pessoas hoje falam assim, eu congrego de casa, eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Sim, você é a igreja, mas você tem que permanecer no corpo, porque é só no corpo que a gente vai ser moldado, é só no corpo que eu vou conhecer como que é verdadeiramente o Douglas Amaral, né? O que eu vou ter que falar para ele, aonde eu vou ter que lixar ele, assim como ferro afia o ferro, né? É ali que você vai ser moldado. Por quê? Quando você fica na sua casa, quando você não quer participar de um corpo, né? Seja qual ele, né? Não estou chamando você para ir especificamente
para a Aureb Church, sim, vá em uma igreja que você se identifique. Você tem que ir, por quê? Porque você em casa, você nunca vai ser confrontado. Você sempre vai fazer aquilo que você acha certo. Você sempre vai fazer aquilo que você acha bom, aquilo que na sua mente é legal, é certo. Mas quando você vai na igreja, não. Você vai ter que se submeter através de uma autoridade. Você vai ter que começar a ser moldado ali, né? Então, por isso que devemos participar de um corpo, de uma igreja, né? Maravilha. Bom, já chegamos aqui à nossa reta final. 1 hora, fechando agora. Bacana. Douglas, prazer recebê-lo aqui. Prazer, Foi uma alegria muito grande, né? Algo mais que você queira acrescentar aqui, o Noticidade à sua disposição, as portas sempre abertas aí. Quero que você retorne para a gente falar mais sobre isso, né? Vamos sim, eu acho que é muito importante a gente poder alcançar as pessoas e deixa aí os microfones à sua disposição. Obrigado. Só tenho a agradecer também, Douglas Amaral, pelo convite aí, né? Amo sua casa também, amo sua família, pessoas extraordinárias também. Agradecer você aí que assistiu, esteve aqui conosco todo esse tempo, nos ouvindo, né? Aprendendo também um pouco mais conosco, conhecendo mais a nossa história, né? E para finalizar, só deixar uma palavra ao seu coração bem claro, né? Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, você está precisando de ajuda, procure ajuda, né? Eu estou aqui à disposição, direto, para quem me segue nas minhas redes sociais, vai ver que eu estou lá direto falando assim, estou aqui para te ajudar. Inclusive, toda quinta-feira, Douglas Amaral, eu fico ali na igreja, né? Ali na Aureb Church, que é aqui no Vival dos IPs ali, bem facinho de achar, perto da Vival ali da academia. Toda quinta-feira às 7h30 eu tô lá para tomar um teré, justamente para você que tem vergonha de ir no culto, você que tem vergonha de participar de um culto, eu tô ali tomando um tereré, né? Várias pessoas foram ali já conversar comigo ali, então fica esse convite, né? Você às vezes que nos viu aqui e sentiu vontade de conhecer mais, de querer saber mais, né? Sobre Jesus, eu tô disposto a ajudar cada um de vocês aí. Então é isso aí. Maravilha, que convite bacana, hein, Douglas? Então as pessoas podem procurar lá. Pode procurar. Douglas tá lá com o tereré prontinho, Tererézinho. Um ambiente ali, faz uma rodinha ali, conversa, a pessoa se abre. Então, isso é muito bacana, cara. Parabéns por essa iniciativa aí. Toma aí. E algo mais? Somente isso mesmo. Maravilha. Agradecer só a audiência de todo mundo aí. Que bênção, Douglas. Obrigado aí pela participação. Em nome da Eforte Incorporadora, do Nutri Mais Atacado, da IVR Net, da Clínica Divertidamente, também do Restaurante Que Delícia. Esse foi o episódio de número 99, aqui com o pastor Douglas Lopes. E agradeço, claro, a sua audiência, a sua participação. Até o próximo episódio. Grande abraço.